Graça e paz, bom dia a todos. Vamos fazer a continuação daquele vídeo que eu gravei no YouTube sobre o pecado da incredulidade, né? Então vamos lá. O texto de João, capítulo 3, versículo 16, o sistema religioso, eles leem esse texto, e fala que esse texto aqui se refere à salvação eterna. Então, se esse texto que se refere à salvação eterna, então a salvação, entendemos que a salvação então não é por graça, a salvação é por condições, porque de fato eles dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas eles falam que ele deu para aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que essa vida eterna que eles dizem é a vida eterna em Cristo, a salvação eterna, entendeu? Mas isso não é verdade, porque primeiro ponto, o texto está no singular. Para ser uma salvação eterna em Cristo, uma salvação da nossa alma, da nossa vida, né, a salvação de ir morar com Ele, morar no céu, né, teria que estar no plural. Por quê? Porque aí seriam condições de cada um. Tanto eu como você podia crer e receber a salvação. Isso não tem coerência com isso. Por quê? Porque olha só, vamos ler João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, no singular. Então o verbo aqui, o verbo da palavra está no singular, então não está no plural. Para ser uma condicionante, para dar condições, tanto de eu como de qualquer um crer, porque todos teria que ser no plural, para todos, né? Aquele que nele crê, então ele não vai perecer, vai ter a vida eterna, né? Por que será que o texto está no singular? Eu vou te explicar. Porque aqueles que herdam a vida eterna é aqueles que acreditam tudo em Cristo. A partir do momento que eu acredito tudo em Cristo, eu herdo a vida eterna e reino. Por quê? Porque eu entendo, eu recebi a revelação do que nada que eu faça possa levar eu ao céu, possa me dar minha salvação. Ao contrário, a partir do momento que eu creio, que eu acredito tudo em Cristo, eu passo a descansar, a reinar e a não viver mais diante de Deus pelos meus méritos, mas viver diante de Deus pelo mérito de Cristo. Entende? Então, qual que é o perecer aqui? O que acontece? Qual que é o perecer aqui? O perecer aqui não é você ir para o inferno, não que nem eles dizem, o inferno criado por eles. Não é você ir para o inferno. O perecer aqui é você perecer, né, na religião, no medo, né, de não ser salvo, né? O perecer aqui é você ter medo de sofrer uma pena eterna, um inferno, né, um fogo. Né? Então, quando você está pensando, quando você vive nessa ilusão, nesse medo, então você ali está perecendo, entendeu? Então, o que acontece? Por isso que o texto está dizendo no singular, porque isso esse perecer, que esse reino aqui, essa salvação aqui, para todo aquele que crer, significa todo aquele que crer, eles se salvam, né? Eles passam a reinar em vida. Isso aí está escrito aonde? Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Olha aqui, Romanos 5, 17. Vamos ler o 16. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou Adão, né? Porque o juízo veio de uma só ofensa, de um pecado só que Adão cometeu. Na verdade, para condenação de quê? De todos foram condenados pelo pecado de um só homem, né? Aí no 17,
Continuando o texto, quer dizer, melhor dizendo. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Quer dizer que um só homem pecou e veio muitos pecados, muitas ofensas. Por quê? Porque a partir do momento que Adão pecou, todos pecaram. Entende? Todos foram retribuídos com o pecado. Mas olha o 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, quer dizer, vírgula, muito mais os que recebem abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então o que eu acabei de falar? Quando você recebe a abundância da graça, você passa a reinar. Por quem? Por Cristo Jesus, por um só Jesus Cristo. Entendeu qual é o negócio? Então o que acontece? O texto deixa claro. No 13, olha só o que está escrito no 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. O texto deixa claro, porque diz que até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei de mosaica. Não é isso que o texto diz? Mas o pecado não imputado, o pecado não é imputado, não havendo lei. Quer dizer que a lei veio para imputar o pecado. Porque a lei, na verdade, apontava o pecado da humanidade, do homem. E quando não havia lei, há 430 anos atrás, o pecado não era imputado. A partir do momento que a lei veio, o pecado passou a ser imputado nos homens. Mas depois que veio a fé, não estamos mais debaixo da lei. E não havendo lei, não há pecado. Será que é difícil entender, né? O pecado que a Bíblia está dizendo aqui é o pecado da condenação. É o pecado que estava em Adão, no momento em que ele transgrediu uma lei. Adão transgrediu uma lei. Ele desobedeceu a voz de Deus. E a partir daquele momento, né, ele passou a pecar, como é que fala? A morrer. Na verdade, quando Deus fala para ele, Adão, se você fazer tal coisa, então você vai receber uma consequência, né? Você vai morrer. De fato, a Bíblia diz que Adão, na verdade, na hora que ele comeu a fruta, ele não morreu carnal, ele morreu espiritual. Ele se afastou, foi afastado. Né? O pecado afastou a humanidade de Deus por Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Olha só o 18. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos, a Bíblia diz que o pecado de Adão veio em toda a humanidade, né? Os homens para a condenação. Quer dizer que a partir do momento que Adão pecou, todos os homens estavam debaixo da condenação, estavam condenados pelo pecado de Adão, né? Mas, escuta aqui, assim também por um só ato de justiça, que veio a justiça de Cristo, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Quer dizer, que diz que a graça de Deus veio para todos os homens para a justificação da vida. Mas foi para todo homem ou foi para só aqueles que creem? Não, a Bíblia diz que foi para todos. Não tem como negar esse versículo. Entende? Porque a Bíblia deixa claro que veio para todos os homens. Uma só ofensa. Adão pecou e um só ato de justiça, que foi a justiça de Cristo, foi o que Cristo fez, veio a justificação para todos os homens. Isso não tem, é inegável, né? Então, o texto, no contexto de Romanos, capítulo 5, versículo 17, no contexto vai dizer, no 12 vai dizer assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, quer dizer, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e pelo pecado o quê? A morte. O que eu falei a vocês? A partir do momento que Adão pecou, veio a morte. A morte qual? A morte espiritual. A morte, né? A ausência de Cristo.
né, de Deus, melhor dizendo, que é o mesmo Cristo. Então quer dizer, quando Adão peca, veio o que no mundo? A morte, o pecado. O pecado é a morte, entendeu? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz que, no dia 56 vai dizer assim, que o arguilhões do pecado é a morte, né? E a força do pecado era a lei. Então, quando o povo estava debaixo da lei, o arguilhões do pecado era a morte, mas a força do pecado era a lei. A lei vinha e dava força. Por quê? Porque a lei apontava o homem condenado. O homem, quando estava condenado, a lei vinha e apontava. Entende? Então, de fato, nós temos que entender que João, capítulo 3, versículo 16, não está falando de pecado, de salvação eterna, está falando de salvação de reinar em vida. Ali está falando de salvação, de tomar posse, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, qual que é a vida eterna? Como que entendemos que significa ter a vida eterna? Qual que é a vida eterna? Para nós poder possuir e herdar a vida eterna, o que nós temos que fazer dentro do contexto bíblico? Vamos lá, João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, a partir do momento que eu conheço, o que é conhecer? É acreditar. Quando você conhece uma pessoa, você passa a acreditar nela. A mesma coisa quando você não conhece. Se você não conhecer, o que acontece? Você fala assim, não, eu não vou acreditar na pessoa que eu não conheço. Óbvio, né? Eu não conheço você, como que eu posso botar minha confiança em você? Mas se você já conhece a pessoa, é mais fácil de você acreditar nela. Confiar nela, entendeu? Então o que acontece? A mesma coisa que o texto bíblico fala, que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz assim, que a vida eterna você passa a ter, passa a herdar a partir do momento que você conhece a Cristo. Então, dá para você perceber que o sistema religioso que diz que conhece, mas eles não conhecem. Que nem Tito, capítulo 1, versículo 16 diz: vocês dizem que me conhecem, mas vocês negam a mim com as obras. O que é negar a Deus com as obras? É você querer fazer para se apresentar diante de Deus perfeito. É você tentar apresentar suas obras de justiça a Deus, a qual está negando Cristo o que ele fez. Entendeu? Quando você quer se apresentar santo diante de Deus, você nega, o feito de Cristo. Porque, segundo a Bíblia, quem nos santificou foi o próprio Cristo. Quem nos santificou. Entende? Nós fomos santificados por corpo de Cristo. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza, em Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, 10 diz assim. Vamos ler o 9 para ter o contexto. Diz assim: então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tá falando o que aqui? Tá para tirar a primeira ordem, o primeiro pacto, para estabelecer o segundo. O primeiro pacto era regimento da carne. O segundo é espiritual. É o que Cristo fez. Entende? Aí o 10. Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Quer dizer, nós fomos santificados pela obração do corpo de Cristo, feito uma vez. Quer dizer, se nós fomos santificados pela obração do corpo de Cristo, feito uma vez, e nós tentamos se santificar diante de Deus, nós estamos negando o feito de Cristo. Estamos dizendo que o que Cristo fez, a santificação pelo corpo dele na cruz do Calvário, não teve êxito, não teve vericidade.
não foi verdade. Então nós precisamos de apresentar para Deus, porque o que Cristo fez não foi o basta para nós. Então você tem que entender o que a religião faz. A religião tenta se apresentar vocês santo pelos méritos dele, pelos que eles fazem. Mas esquecem os feitos de Cristo. Entende? Então é isso que o texto deixa claro. Você entendeu? Então se eu tento se apresentar diante de Deus pelo que eu faço, pelo que eu fiz, então é a mesma coisa eu dizer, o que Cristo fez não teve veracidade, não teve êxodo, então eu preciso de mim policiar, de mim santificar, porque o que Cristo fez não teve veracidade. Entende? Então é negar o que Cristo fez e tentar apresentar para Deus a sua obra. Mas a Bíblia diz que em Isaías, abre tua Bíblia em Isaías no capítulo 64, eu acho que é no 64, no versículo 6, né? Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Viu aí? A Bíblia diz que toda a nossa justiça que nós tenta se apresentar diante de Deus é um trapo de imundícia. Como você quer apresentar para Deus trapo e imundícia? Não tem condições, meu irmão, minha irmã. Não tem condições. Nós temos que apresentar para Deus o que Cristo fez. Todos nós, olha, abre a tua Bíblia aí agora, por favor, por gentileza, em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus 10, 22. Chegamos nós com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque a fiel é o que prometeu. Quer dizer, olha só para você ver. O texto diz que nós chegamos, né, com verdadeiro coração limpo diante de Deus. Por quê? Será que nós chegamos limpo? Porque nós fomos lavados, né, pela palavra que é Cristo, pela justiça de Cristo. A partir do momento que a sua consciência passa a estar limpa, você consegue entender, né, que o que Cristo fez na cruz do Calvário lavou a sua consciência. Porque na lei, eles ofereciam o sacrifício, o sacerdote oferecia o sacrifício pelo seu pecado. Mas a consciência dele sempre continuaria suja. Sempre ele tinha má consciência. Porque ele vivia debaixo da lei e a lei sempre o apontava o seu pecado. Então ele não estava com a consciência limpa. Mas agora nós chegamos com a consciência limpa e com o coração limpo, puro, lavado, com água limpa. Qual a água? É a palavra, é Cristo. Entende? Olha só no versículo 9. Aqui, Hebreus, capítulo 9, versículo 9. Presta bem atenção, Hebreus 9, 9. Diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifício que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Está vendo aqui? A Bíblia está dizendo que na lei, quando eles se ofereciam o sacrifício pelo pecado, ele nunca tinha a consciência limpa. Mesmo que eles se apresentavam um sacrifício para poder se livrar daquele pecado que ele cometia, nunca ele chegaria numa consciência limpa, porque sempre eles estavam debaixo de uma condenação, então ele vivia sempre com a mente suja. Então todos os anos eles faziam obração pelo pecado, mas nunca poderia ter a mente. O texto deixa claro, Hebreus 9:9 diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente,
em que se oferecem dons de sacrifício que, quando a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Vamos ler o contexto fica antes do texto. Vamos lá, vamos ler o versículo 7, diz assim: mas no segundo, não vamos ler o 6 para você entender. Ora, estando estas coisas assim, preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Então aqui o texto está falando que na lei de Moisés, né, o que acontecia? O primeiro tabernáculo era para cumprir a primeira ordem. Olha só para você ver. Mas o segundo, a primeira ordem era o primeiro, mas o segundo era o quê? Mas o segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pela culpa do povo. Qual que é a culpa? O pecado. Quando ele estava em pecado, ele estava em culpa, estava em dívida, entendeu? Então eles iam no segundo tabernáculo e fazia o sacrifício pelo seu pecado. Olha só, no versículo 8, dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda a caminho do santuário, não estavam descobertos, enquanto se conservavam em pé o primeiro tabernáculo. Então, quer dizer, quando os tabernáculos estavam em pé, o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido revelado. Né? Olha o 9, que é uma alegoria para o tempo. Que, na verdade, o texto está dizendo o quê? Que esse sacrifício de pecados que a lei fazia era apenas uma alegoria, né? Era uma sombra, não era nada exato. Tanto é que o 10, o 10 primeiro. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifícios que comunicamente se oferece cada ano, podem aperfeiçoar os que eles se achegam. Tá vendo? Então o que acontece? Por que não podia aperfeiçoar? Tá vendo o que o texto está dizendo? O sacrifício que ele fazia não aperfeiçoava, tanto é que eles tinham a consciência ainda suja. Mas quando Cristo veio, ele limpou com a palavra que é Cristo a mente do povo. Mas isso é para quem? Isso é para aquele que reina, para aquele que herdam a justiça. Entendeu? Então aqueles que não herdam, eles vivem se achando pecador, eles vivem se condenando, eles vivem debaixo de uma condenação, debaixo de medo, oprimido, com medo de ir para o inferno, porque não recebeu ainda a revelação e não tomou posse do reino. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, a Bíblia diz, abre a tua Bíblia aí em Romanos, abre a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 14 e no versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, isso no Espírito Santo que diz aqui, né, que está aqui numa letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, que é o conhecimento. Você passa a reinar quando você conhece, você só recebe conhecimento, né, de Cristo. Porque quando você conhece Cristo, você passa a acreditar tudo nele, você passa a deixar a sua meritocracia. Porque a lei trazia o quê? Trazia jactâncias. A lei trazia o quê? Jactâncias. Isso eu falo porque eu leio. Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 27. Diz assim: onde está logo a jactância, que é o orgulho? Aonde está o orgulho? Aonde? Uma pergunta. É excluída por qual lei? Uma pergunta, outra pergunta. Por qual lei que foi excluída a jactância? A lei. Qual lei? Das obras? Uma pergunta. Não, diz que não. Ponto vírgula. Mas pela lei da
Diz que a jactância da lei que trazia, né, justiça própria, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, né? Essa jactância foi excluído, né, pela lei da fé, pela fidelidade de Cristo, pelo que Cristo fez. Então, o homem não tem mais orgulho, não adianta se orgulhar, né, de ser salvo pelo que ele faz. Porque essa glória não é dele, a glória é de Cristo. Entende? A glória não é dele, a glória é de Cristo. Tá bom? Então é isso, meu irmão. Continuaremos o episódio dessa palavra, né, sobre o pecado. Continuando a incredulidade, que é o pecado, né? Continuaremos no próximo vídeo, amém? Estou encerrando por aqui o vídeo. Bom dia para todos vocês, que tenham uma segunda-feira abençoada por Deus e fique com Deus.